como ter controle emocional após o fim de um relacionamento. Oiê, tudo bem? Muito prazer. Se você não me conhece ainda, eu sou a Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos. E eu sei que em um rompimento amoroso, o descontrole emocional é a primeira coisa que acontece com a gente. Principalmente quando o fim é inesperado, quando você entra com a bunda e o outro com o pé, quando você não tem nem ideia do que tá acontecendo por trás do término do teu relacionamento e de repente você só é recebida com essa notícia e só tem que lidar com ela sem que você possa efetivamente lutar por continuar a tua relação. Então nesse vídeo eu vou te dar uma dica preciosa para você reassumir aí as rédeas das tuas emoções de uma vez por todas. Quando a gente enfrenta situações difíceis na nossa vida, é normal que um turbilhão de sensações, emoções, pensamentos destrutivos, tóxicos, horrorosos, né, invadam a gente, coisas que a gente nem sequer sabia que existia. Muitas vezes a gente inclusive atrela aquilo que a gente está sentindo à situação específica, né? Então, se não tivesse acontecido determinada coisa, eu não teria sentido isso, né? Como se a culpa daquele sentimento, daquele pensamento ruim que a gente está tendo fosse da situação. Na verdade, não é bem assim. Isso já tá dentro de nós de alguma forma. Só que aquela situação externa que aconteceu com você foi apenas o gatilho, o estopim para que tudo isso reverberasse e te assustasse. Porque talvez você estivesse vivendo ali numa monotonia, tua vida tava mais ou menos a mesma coisa, então você não tinha acesso àquelas informações que estavam guardadinhas dentro de você. Mas agora você tem. Então, amada, isso que você tá vendo aí, isso que você tá pensando, isso que você tá sentindo é seu. Mas não se assusta. Isso não faz de você uma pessoa horrorosa, uma pessoa péssima, né? Faz com que você tenha algum problema, alguma coisa de errado contigo. Todo ser humano passa por situações assim, em maior ou menor grau. Tem pessoas que reagem de formas completamente diferentes à mesma situação. Então, um exemplo bem besta aqui, ó. Vamos supor que você tá ali numa avenida, indo pro seu trabalho, tá super atrasada, tá aquele congestionamento dos infernos. E você já está quase surtando dentro do carro, porque teu chefe vai te dar uma bronca, porque é a terceira vez que você atrasa no mês, você não sabe o que fazer, você tá assim, ó, cuspindo fogo. Se alguém cruzar por você, se alguém fizer alguma coisa, você já vai dar no meio das fuças do cidadão. Enquanto a pessoinha que está logo do seu lado, que está no mesmo congestionamento, que também tá atrasada pela 50ª vez aí no trabalho, enfim, ela tá um pouco mais tranquila. Ela sabe que não tem muito o que fazer, né? Então ela botou uma música ali, tá curtindo aquele momento, né? Curtindo do jeito que pode, mas assim, não tá se esgoelando, não tá se estressando, não está desperdiçando energia à toa. Então a forma como a gente lida pode mudar. E esse é o pulo do gato. Sim, existem pessoas com pavio mais curto do que outras. Existem pessoas mais estressáveis, mais emocionais do que outras. Mas o controle emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então se você nasceu com pavio curto, ou se você é uma pessoa que sente muito as emoções, que se entrega muito para aquilo que tá sentindo, que não consegue dominar os próprios pensamentos, saiba que tá tudo bem. Existe uma forma de você desenvolver essa habilidade. E isso é muito importante, gente, porque se a gente não desenvolve essa habilidade, a gente desgasta os nossos relacionamentos, a gente se humilha e se coloca em situações que racionalmente nós nunca, jamais nos submeteríamos. Mas, porque estamos tão emergidos naquelas emoções, porque aquelas emoções, elas passam a dominar a nossa razão, elas desligam a nossa razão, a gente simplesmente age no impulso. E aí, já era. Depois de uma crise de descontrole emocional, onde você se joga na tristeza, onde você se joga no medo, onde você se joga na raiva, onde você se joga na impulsividade, você vai causar um desgaste e um estrago tão grande no relacionamento com o outro, mas também e principalmente no relacionamento que você tem com você mesma, que aí, depois disso, não tem muito mais o que ser feito. A gente pode tentar reparar e, dependendo da frequência desses estragos, dessas crises, a gente até consegue, mas chega um momento, se a gente começa a se descontrolar com uma frequência, com uma intensidade muito grande, não tem
mais o que fazer. Relacionamentos onde as pessoas se amam terminam por conta disso. Então a chave, lindeza, é você perceber que essa emoção tá surgindo dentro de você e agir antes que ela domine você. Porque no momento que você se entrega para a emoção, já era. Estudos inclusive comprovam que quando as nossas emoções elas começam a acontecer no nosso organismo, o nosso cérebro ele entra em estado de pane. E aí, se você começa a se entregar para aquilo, ele simplesmente desliga a tua parte racional e você não consegue mais pensar racionalmente. Então você só vai agir por instinto, só vai agir no calor da emoção ali. Então você precisa fazer um trabalho antes de identificar aquilo. E isso é extremamente poderoso porque as emoções não duram muito tempo. Se você consegue reconhecer que ela tá ali, respirar, dar uma pausa, se afastar daquela situação por um tempo, tomar um gole d'água, contar até 10, né? Se afasta da situação. Se está brigando com alguém ou se você tá ali na iminência de dar uma stalkeada no seu ex, se afasta daquilo por um momento, vai colocar a cabeça em outro lugar, que aquilo vai te dar a pausa necessária para que a emoção ela vá se dissolvendo. Mas isso você não vai conseguir fazer simplesmente do dia pra noite. É um treino, tá bom? O problema é que a maioria de nós espera esses momentos chegarem, né? Então, aquele momento que você mais costuma ceder, aquela emoção mais catastrófica, né? Você espera chegar ali pra tentar agir e fazer alguma coisa naquele momento que é tão difícil pra você, ainda mais se você tá passando por um término. Você não vai conseguir, você vai acabar se entregando pra aquilo em algum momento. Cada vez que você se entrega, menor a credibilidade que você vai ter em você mesma de que você vai conseguir fazer diferente numa próxima. Então, a dica que eu tenho pra dar pra você é treine antes, tá bom? Todos os dias. A vida nos oferece inúmeras oportunidades de a gente ter um pouquinho mais de controle emocional em pequenas doses na nossa vida. Vá treinando com as situações que são mais simples, né? Então, essa questão do congestionamento que eu falei, por exemplo, é bem mais simples do que você ter que lidar com alguma coisa em relação ao teu ex, situações no seu trabalho, na sua vida cotidiana, né? Pequenos momentos que vão tirando a gente um pouquinho mais do sério. Use esses momentos para ir treinando, não se identificar com aquela emoção, porque aí você vai desenvolvendo aos pouquinhos a tua capacidade de controle emocional e aí, quando chegarem esses momentos mais drásticos, você vai conseguir lidar com eles melhor. Mas ó, um ponto de cuidado. Controle emocional não é reprimir as tuas emoções e nem vomitá-las, né? Pra outra pessoa, no teu ex ou qualquer outro cidadão que esteja cruzando o seu caminho. Existe um ponto de equilíbrio. Porque quando a gente reprime demais e finge que a gente não tá sentindo aquilo, sem extravasá-las de uma forma saudável, você está fazendo a mesma coisa que uma panela de pressão que nunca desliga. Pensa você colocando uma panela de pressão no fogo e você vai deixar ela ali, ela vai começar a pegar, mas você nunca vai desligar aquela panela, porque os estímulos vão estar acontecendo o tempo inteiro, né? Ainda mais se você está lidando com o término. Vão acontecer coisas na sua vida, e aí você vai reprimir, vai ter um momento que você não vai suportar mais, e você vai explodir, e aí a merda vai ser linda, pra não falar outra coisa, né? Aí realmente os estragos podem ser prejudiciais para um cacete, tanto pra sua vida, quanto pra vida de outras pessoas, quase irreparáveis, tá bom? Então é muito importante você encontrar esse meio termo entre extravasar suas emoções de uma forma saudável, de uma forma tranquila, de uma forma amorosa, mas não vomitá-las no outro, né? Simplesmente deixando-as fluir e passar. Até porque as nossas emoções, elas têm uma razão de existir. Elas são a nossa bússola interna que mostra pra nós que algo não está tão bem quanto a gente imaginou. Então, se você tá sentindo muita raiva nesse momento, existe algo por trás dessa raiva. Não é simplesmente eliminar a raiva que resolve-se todos os seus problemas. Não, amada. Existe uma questão mais profunda que é importantíssima de você investigar, tá bom? Porque aí você alterando a origem, a emoção, ela perde força, ela perde frequência, ela fica muito mais tranquila e serena. Então, não enxergue as tuas emoções como as tuas piores inimigas, né? Esses pensamentos sabotadores, não. Eles estão ali querendo te dizer algo. O ponto é, você precisa olhar através deles e enxergar a origem. O que de fato tá causando tudo isso que você tá sentindo agora. Por pior que seja tudo isso que você tá sentindo, tá bom? E aí, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu tenho uma aula incrível, onde eu trabalho com você, inclusive uma ferramenta para você ter um diagnóstico preciso sobre
sobre como está o seu controle emocional e quais são os 3 passos para você seguir depois que você identifica a emoção, mas antes de ter a crise de descontrole emocional, tá bom? Essa aula é completamente gratuita. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações para você fazer a sua inscrição e assisti-la. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário para mim aqui embaixo. É muito importante eu saber a tua opinião, tá bom? Não esquece de dar um joinha também pro YouTube saber que você curte os meus conteúdos e assim divulgar para mais e mais pessoas aí. E se inscreve no canal também, porque toda semana tem vídeo novo e aí você acaba não perdendo nada, tá bom? Grande beijo e até a próxima!